De volta com o Manhã no Ar, chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos mais uma vez conversar com Cleiton Pascarelli, que está ao vivo por lá. Olá, Cleiton. Bom dia mais uma vez. E Adriane? Para você e para os ouvintes da FM O Dia. Olha só, ontem a gente conversava sobre a reunião que aconteceria em Brasília com a bancada do Amazonas, empresários, presidente da República e também ministro da Fazenda. Exatamente. Teve a reunião, mas não teve nada de resultado prático para a gente, né? Nenhum resultado. Falou-se muito, conversou-se muito, bebeu bastante água, os parlamentares, o governador amazonino Mendes também esteve lá presente. Várias sugestões surgiram, mas nenhum resultado, nenhum mesmo. Para você ter uma ideia, o governo não tem nenhuma proposta para a Zona Franca de Manaus para solucionar esse grave problema ocasionado por um decreto presidencial do presidente Michel Temer, que reduziu a alíquota dos concentrados de bebidas, né, no Brasil e tornou esse polo aqui do Polo Industrial de Manaus, né, esse setor do Polo Industrial de Manaus, nada competitivo para o restante do país. Todos os senadores, todos os deputados saíram indignados porque estavam na reunião, tanto o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, inclusive a reunião foi na casa dele, estavam também o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o secretário da Receita Federal. Mesmo assim, ninguém tinha proposta nenhuma. E olha que o presidente Michel Temer tinha prometido na semana passada para os parlamentares, né, do Amazonas, da bancada do Amazonas, que iria transformar um limão numa limonada doce, né? Mas, como bem disse o nosso correspondente do Jornal A Crítica lá em Brasília, Antônio Paulo, parece que esse limão continua amargo e amargando cada vez mais, inclusive as relações entre os senadores, entre os parlamentares, né, da bancada do Amazonas e o governo federal. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Essa limonada está causando azia, né, Cleiton, para a gente? Exatamente. Para quem não acompanhou a nossa conversa ontem, é o seguinte, o governo federal determinou ali a redução de 46 centavos no litro de diesel e fez algumas medidas compensatórias para isso, como a redução ali mexeu com a alíquota de ICMS, que mexe com o polo de concentrados. IPI, diretamente, né? Desculpa, IPI. De IPI, perdão. E aí isso afeta diretamente o polo de concentrados, que no caso daqui do Amazonas, produção de refrigerantes, cervejas, bebidas em geral. E aí o que acontece? A gente perde competitividade em relação a estados do eixo sul e sudeste do país, né? E lá eles vão poder fazer uma diferenciação, né, nessa cobrança de imposto, que vai ficar praticamente o mesmo valor, comprar daqui ou comprar de lá. E como a gente ainda tem um frete embutido, as distâncias, tem que atravessar o rio, aí fica muito mais caro comprar da gente. Então a reunião era para tentar achar uma brecha, alguma forma que pudesse compensar, alguma forma que pudesse aliviar a situação e não ter impactos tão diretos. O presidente não foi, né, mandou representante para a reunião. E diante desse cenário, a gente tem aqui, conversou com duas pessoas que participaram da reunião, um representante da bancada do Amazonas, o senador Eduardo Braga, e também o governador amazonino Mendes. Vamos ouvir aqui o que eles dizem a respeito disso tudo. Só não pode mexer com os benefícios fiscais da Zona Franca que colocam em risco todos os empregos e todos os investimentos presentes e futuros. Qualquer atitude, qualquer ato, qualquer gesto, seja por decreto-lei, portaria, mesmo até por lei, que venha desmerecer as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, resulta claro que é inconstitucional. E diante dessa declaração do governador de inconstitucionalidade, né, com essa redução de alíquota do IPI de 20% para 4%, isso já dá indício de que o governo pretende recorrer na justiça para tentar impedir que essa medida seja implementada e que esses impactos afetem o nosso polo. Existem agora duas possibilidades, Adriane, pelo menos partindo aqui da bancada do Estado do Amazonas. A primeira é a questão judicial, né? Tanto o governo do Estado quanto a própria bancada deverão verificar aí com o setor jurídico, na verdade já estão verificando de que forma que podem entrar com uma ação contra o governo federal. Agora, vale lembrar que indo para a justiça isso vai para o Supremo, enfim, isso deve demorar muito.
E a segunda questão é um projeto de decreto legislativo apresentado já, que inclusive já está tramitando no Senado Federal, apresentado pela senadora Vanessa Graziotin. Espera-se que a partir daí saia uma decisão do colégio, né, digamos assim, dos parlamentares, para tentar derrubar o decreto presidencial. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Se conseguirem agilizar isso nos bastidores, talvez seja inclusive mais rápido do que as ações na justiça. E uma das bases para esse discurso é que o Polo Industrial de Manaus conseguiu prorrogação por mais 50 anos, mas não adianta você ter essa prorrogação se você não garantir esses efeitos comparativos, né? Que ainda seja mais interessante comprar daqui, ou pelo menos que essa distância que a gente tem geográfica não seja tão evidente, né? Que seja pelo menos a mesma coisa. Exato. Agora, quando você coloca uma diferença dessa, a gente tem um impacto significativo e aí é um efeito dominó, né? Porque se o polo de concentrados, que emprega cerca de 11 mil pessoas aqui no Amazonas, começar a demitir, afeta o comércio, afeta o setor de serviço, afeta todo mundo. Inclusive foi o que disse o coordenador da bancada do Amazonas, que é o senador Omar Aziz, né? Que o que causa preocupação é que essa omissão do governo, né, ou esse fingimento de que está tentando resolver, só vem abrir precedentes para cada vez mais a Zona Franca de Manaus correr riscos. Foi uma grande pernada do presidente Michel Temer para a Zona Franca de Manaus, para o Polo Industrial de Manaus, né, e o medo dos parlamentares é que isso abra novos precedentes para novas medidas que ponham em risco, em xeque aí toda a segurança da Zona Franca de Manaus, que inclusive é prevista na Constituição Federal. A gente vai continuar mostrando aqui essa movimentação da nossa bancada para ver até onde vamos, né? Porque Exato. até se de fato alguma coisa efetiva vai ser feita para benefício da população. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes. Obrigado, bom dia, até amanhã. Até lá. E o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, abre 6 mil vagas na segunda etapa de cursos de qualificação profissional na capital. As inscrições começam amanhã e ocorrem até quando houver vaga. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, que eu volto a conversar agora ao vivo. Olá, Thea. Quais são os requisitos para concorrer a uma dessas vagas? Adriane, os requisitos são você ter mais de 14 anos, porque essas vagas acabam aí preparando muita gente para se inserir no mercado de trabalho, né, em algumas funções muito específicas. E quando a gente fala que essas vagas podem acabar, é porque apesar do número ser bastante alto, são 6 mil vagas divididas em mais de 259 turmas diferentes, ou seja, estão espalhadas realmente pela cidade e essas aulas acontecem em horários diferenciados. Apesar desse número ser alto, normalmente as inscrições do CETAM, que no primeiro momento são online, acabam ainda no primeiro dia. Essas inscrições, o link para essas inscrições, né, vai estar disponível já a partir de 7 horas da manhã até as 17 horas e, portanto, o candidato precisa se apressar, ficar ali na internet se quiser realmente garantir uma dessas inscrições. É muito importante também você ter tempo para você estudar qual é que é a unidade onde você pode fazer o curso, o horário que mais se encaixa também com a sua rotina, enfim. São realmente muitas opções que estão disponíveis para essas 6 mil vagas, mas normalmente isso se esgota muito antes do fim do dia, por isso que a gente fala que apesar desse horário de 17 horas, o CETAM vai estar disponível ainda enquanto houver vagas naquele curso. O endereço eletrônico é o www.cetam.am.gov.br. Entre esses cursos, Adriane, a gente pode citar, por exemplo, o de auxiliar administrativo, o de Libras, culinária japonesa, tem curso de informática também para quem quer se especializar ou para quem quer melhorar nessa área, tem curso de almoxarife e tem curso até de recepcionista. Recepcionista, por exemplo, é uma vaga que a gente sempre está falando aqui no Manhã no Ar, uma vaga que está sempre disponível e sempre aberta para o mercado de trabalho, principalmente para quem procura aquelas vagas do Cine. Quase todo dia aparece uma vaga de recepcionista, então se você já tem a formação técnica, melhor ainda. Esses estudantes têm amanhã para fazer a inscrição, que é online, procurar direitinho qual é que é a unidade de ensino onde essa turma vai estar funcionando. Normalmente
Essas aulas acontecem nos centros de convivência e também no Centro Cultural Thiago de Melo, né, que fica na zona oeste da cidade. E a gente tem também a exigência de, nos dias 11 e 12 de junho, esses estudantes efetivarem a sua matrícula já na unidade onde eles vão cursar e onde eles vão fazer a aula. Para isso é preciso 5 documentos básicos que são pedidos, que normalmente são pedidos em quase toda a seleção: RG, CPF, comprovante de escolaridade, né, para mostrar aí qual é o tipo de nível que aquele aluno está, comprovante de residência, e tem também uma foto 3x4 que você precisa levar no ato dessa inscrição, já aí da efetivação das inscrições nos dias 11 e 12 de junho. Então, corre que a oportunidade é boa. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai falar de oportunidades de emprego disponíveis no Cine. Mais de 120 vagas devem ser preenchidas hoje. E quem vai contar os detalhes é o Fred Rocha. Oi, Fred. Quais as qualificações exigidas para o preenchimento dessas vagas? São bastante vagas disponíveis, as pessoas estão bem interessadas. Adriane, são 126 vagas ao todo. O candidato que quer concorrer a uma vaga dessa, ele precisa ficar atento se há uma especificação nessa vaga em relação a alguma formação técnica, e aí ele precisa levar esse certificado que comprove que ele tem essa formação para poder concorrer. São diversas vagas, mas antes de falar sobre essas vagas, a gente vai falar sobre os locais. Na ouvidoria municipal, que fica na Praça 14 do Cine, e também dentro do Shopping T4, na zona leste da cidade, ali na Avenida Camapuã, os candidatos podem procurar esses locais com toda aquela documentação necessária que a gente sempre fala, mas que é necessário repetir: CPF, RG, PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, certificado de reservista para os homens, além, claro, da especificação que eu disse agora há pouco. São diversas vagas, 126, em cada local tem ali as suas vagas. Aí você que ficou interessado, fica atento que eu vou falar aqui quais são essas vagas em cada um desses locais. Lá na Praça 14, que eu falei, na ouvidoria, as pessoas podem ter acesso, podem concorrer à vaga para vendedor externo, mecânico de veículos pesados, recepcionista e também vagas técnicos em nutrição. São 8 vagas para técnicos em nutrição. Já lá dentro do Shopping T4, na Avenida Camapuã, zona leste da cidade, mecânico de manutenção de caminhão diesel. São 30 vagas também de servente de obras, né? Bastante vagas aí em relação a esta parte. 50 vagas de auxiliar de limpeza, também um número bem considerável. Além de 8 vagas de encarregado de serviços gerais, 10 de auxiliar de manutenção predial. Tem vaga para auxiliar de refrigeração, mecânico de refrigeração, além também de eletricista e pintor. Tem muita gente que está precisando de um emprego, está em busca de uma oportunidade, e o Cine praticamente todo dia aí tem diversas ofertas para as pessoas que querem concorrer a essas vagas. Elas só precisam, lógico, sair de casa, ir até esses locais, levar a documentação necessária para poder sim concorrer a uma vaga. Quem sabe uma hora dessa pode dar certo, são várias oportunidades. Se você estiver precisando de uma, hoje é uma grande oportunidade, um grande dia para você conseguir um emprego, porque realmente ficar desempregado não é uma situação muito fácil não, né, Adriane? Ainda mais com esses preços todos aumentando, né, Fred? E olha, tem um detalhe, é importante você providenciar a documentação. Cerca de 50% das pessoas que vão ao Cine não ficam com as vagas porque não tem documentação atualizada. Se você não tem, nem adianta ir hoje, aproveita essa quarta-feira para resolver esse probleminha e depois você procura uma unidade do Cine para conseguir um emprego. Obrigada, Fred, até daqui a pouco. E agora o assunto é saúde dos dentes, com o cirurgião dentista Jorge Gonçalves, que já está aqui no Manhã no Ar. Seja muito bem-vindo, ótimo dia. Bom dia, Adriane, e bom dia ao público que está em casa. Vamos falar sobre implantes. Existem vários tipos de implante, né? E um dos tipos é o implante de carga imediata. O que seria esse implante? O implante de carga imediata é uma alternativa do leque da implantodontia. Ocorre quando um dente ele é fixado no mesmo momento após ser instalado o implante. Ou seja, o paciente não precisa ficar esperando. Aqui é o exemplo. Você instala o implante e no mesmo momento você pode colocar um dente fixo sobre esse implante. Aí está o nome de carga imediata. É quando você coloca um dente imediatamente após a instalação
do implante. Existem outros procedimentos que primeiro você coloca o implante e tem que esperar um tempo para conseguir fazer essa Sim, instalação? Esse tipo de técnica é a chamada carga tardia. Você tem que esperar aí um período de 4, 5 ou 6 meses para colocar um dente. A carga imediata é a preferida dos implantodontistas, porque cicatriza mais rápido, viabiliza o novo sorriso para o paciente de uma forma mais rápida também e eficaz. Ou seja, a carga imediata ela tem muitos benefícios para o profissional e para o paciente. E é possível fazer esse procedimento em 24 horas? Bom, as pessoas têm esse número, né, de 24 horas. Carga imediata ficou associado a 24 horas. Só que isso aí é um mito. O implante de carga imediata ele pode ser feito na mesma hora. Você instala o implante e já coloca o dente. Só que tem uma observação nesse caso. O paciente já passou por uma anamnese, pelo exame clínico, já fez todo o planejamento. O profissional vai fazer toda a montagem do tratamento antes. Então, quando ele vai para o procedimento cirúrgico, ele já leva também a prótese. Então, a carga imediata ela pode ser imediatamente a instalação do implante, pode ser em 24 horas, 48 horas, 72 horas, o máximo até 15 dias. Então, pode ser e na mesma hora e até 15 dias. Esse intervalo ainda é considerado um implante de carga imediata. E varia de caso para caso, então se você quiser saber mais detalhes, quiser fazer uma avaliação, que estão aparecendo os contatos aqui da referência odontológica, que é especialista em fazer esse tipo de procedimento. Muito obrigada, Jorge Paulo, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. E até a próxima. E olha só, a Carreta da Mulher realiza exames gratuitos até sexta-feira no bairro São Geraldo. E quem conta os detalhes é a repórter Thea Morel, que conversa ao vivo com a gente. Olá, Thea, que tipo de exames podem ser realizados por lá? Olha, Adriane, estão disponíveis principalmente aqueles exames que estão relacionados à saúde feminina, como, por exemplo, a mamografia, o exame de Papa Nicolau e também o ultrassom. Agora, se você tem um encaminhamento para o ultrassom, você também pode fazer esse tipo de exame, desde que você tenha o documento certinho vindo do seu médico e que te leva até a possibilidade de você fazer esse exame na Carreta da Mulher. Essa carreta está posicionada na Igreja Universal, né, que fica na Avenida Constantino Neri, número 1515. E aí ela está com esse serviço disponível para a população a partir de 7 horas da manhã, com um detalhe. Você chega às 7 horas da manhã e tem a distribuição de 40 senhas por serviço. Então é importante que você chegue cedo, mas a gente lembra que é preciso que a pessoa já tenha passado pelo médico antes, porque a Carreta da Mulher, ela disponibiliza apenas os exames para aquelas pessoas que precisam. No caso das mulheres acima de 50 anos, não é necessário o encaminhamento se você for fazer a mamografia, porque nesse caso essas mulheres já precisam fazer esse exame regularmente e, portanto, não precisam daquele acompanhamento médico anterior. Você pode fazer a mamografia e depois levar para o seu médico para avaliação. Então, lembrando, a partir de 7 horas da manhã, distribuição de 40 senhas, está no bairro São Geraldo até sexta-feira disponível para todo mundo que conseguir aí essa vaga. Você precisa levar o RG, precisa levar também o cartãozinho do SUS e no caso de não ser uma mulher acima de 50 anos e de ter aí a possibilidade de fazer a mamografia sem o encaminhamento, você precisa também levar o encaminhamento médico. Normalmente esses exames, eles são gratuitos, são disponibilizados para a população de maneira gratuita e são muito rápidos. Você recebe num tempo muito rápido, o que faz com que você poupe bastante o tempo no momento de obter esses exames. Então, fica aí a dica, Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora eu quero falar com você, dona de casa, ou você que tem o hábito de ir ao supermercado fazer as suas compras. Quem foi recentemente percebeu uma diferença bem grande, né, no preço de alguns produtos, principalmente de hortaliças, frutas e verduras. Isso ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros, que encerrou na semana passada, mas esses reflexos negativos ainda estão impactando a economia. Nas feiras de Manaus, por exemplo, o consumidor está pagando bem mais caro por alguns produtos e alguns já estão até com estoque baixo. Na Feira da Manaus Moderna, tomate, cebola e batata ainda com o dobro do preço. Assim fica cada vez mais difícil a Edneuza levar para casa a quantidade que ela quer. Eu pretendia comprar mais, assim, 1 quilo, mas só que como tá caro, né, aí tem que levar só
que dá assim para 2, 3 dias só. Além de caros, alguns produtos já estão no fim do estoque. E para alguns consumidores, a qualidade está longe da ideal. Além de caro, estão abaixo do nível, do padrão que eu compro aqui na feira. A situação se repete na Zona Leste. Na Feira do Coroado, quase não tem cebola. E para o Wesley, nada de lucro. Não, lucro nenhum, só mesmo despesa. Só comprou mesmo para ter? Só para ter. Isso acontece porque o preço dos produtos saiu muito caro para os feirantes. E mesmo com o fim da greve dos caminhoneiros na semana passada, não foi possível repor o estoque até agora. A gente teve que desembolsar mais porque, devido à greve dos caminhoneiros, estava alto, né, os valores. Mas como agora os fornecedores estão chegando mercadoria para eles, né, aí tá baixando. Mas o Sindicato dos Feirantes afirma que a situação deve melhorar ainda esta semana. Está voltando à normalidade, vai se voltar à normalidade. Até o final de semana, acredito, a gente já esteja com estoque suficiente e com preço também acessível, o preço que era antes da greve. Olha, é isso que eu estou esperando mesmo, que volte à normalidade. Nessa semana fui ao supermercado e os preços de fato estão bem diferentes. E aí tive que usar algumas alternativas para economizar. Por exemplo, o tomate estava R$ 9,00. Comprei o molho de tomate, né, o extrato, para temperar a comida. A batata, que antes da greve tinha até de R$ 1,80, está em quase R$ 10,00. Então foi substituída lá em casa pela seleta de legumes. E a cebola não teve como escapar, não. A cebola que está bem alta, né, em torno de R$ 8,00 o quilo. Enfim, a expectativa agora é que, de fato, passe esses efeitos da greve. A gente não chegou a ficar desabastecido, mas os produtores tiveram impactos, né? Perderam grande carga. Então, isso acaba sendo repassado para o consumidor. A boa notícia é que, se você conseguir administrar o que tem em casa esses dias e recorrer a algumas alternativas, na semana que vem as coisas já devem estar voltando à normalidade. Você sabia que as pessoas que moram sozinhas são aquelas que gastam mais dinheiro? Pelo menos é o que mostrou uma pesquisa do SPC Brasil. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, a gente vai mostrar qual é a melhor maneira de se organizar financeiramente para aqueles que moram só. Morar só é o sonho de muita gente, né? Tenho vontade de morar sozinha, mas a economia está muito grande assim em relação aos aumentos dos preços, aluguéis, né? Eu ainda não tenho, atualmente eu estou desempregada, então eu não tenho condições de estar arcando sozinha as despesas. Mas morar sozinho não é brincadeira não, viu? Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil investigou os hábitos dos brasileiros que fizeram essa escolha. O motivo? Eles são as pessoas que mais gastam dinheiro. E eles já são mais de 10 milhões no Brasil. Mas será que quem mora sozinho gasta mesmo mais dinheiro? Eu acho que gasta mais, que tem que sair. Na verdade, morar sozinho gasta mais dinheiro, sim. Quando você vai estar com alguém, com certeza você vai dar despesa, né? A Luana tá morando sozinha há 5 meses e ela já tem essa resposta. Gasto bem mais, pois eu tenho gastos com alimentação, com contas, aluguel, utensílios que a gente tem que adquirir no decorrer dessa transição. Então, são gastos bem grandes. Mas é organizada financeiramente. Apesar de não fazer as contas e tabelas nem no papel e nem no computador, ela sabe que se não tiver os gastos na cabeça, pode se enrolar. E aí as dívidas vêm. Afinal, quando a gente mora só, não tem ninguém para dividir ou ajudar nas despesas. Por isso, é importante sempre ter aquele dinheirinho guardado, porque não está planejado. Para isso, eu tento sempre manter uma reserva para imprevistos. Como eu sou bailarina, às vezes eu me machuco, eu realmente preciso de ter um dinheiro extra para comprar remédio, para comprar gel, para comprar coisas que são necessárias, assim, de acordo com cada imprevisto. Segundo o coach financeiro André Torbey, o segredo é exatamente esse, a organização. O ideal é você organizar bem as suas despesas e as suas ideias. Esse pensamento de que morar só te permite gastar mais dinheiro, na maioria das vezes nem é uma realidade, porque você não tem tanta condição assim de assumir novos gastos, porque todo o seu dinheiro está sendo direcionado para os pagamentos da manutenção do lar. Então, é preciso ter um pouco de cuidado e não ser motivado apenas pela ideia da liberdade financeira. A liberdade financeira, de fato, é você não precisar do dinheiro para manter o seu estilo de vida. E assim você consegue fazer tudo o que você gosta.
Vamos dar um exemplo. Se você ganha R$ 2.500 de salário, o ideal é que as suas despesas fixas não ultrapassem os R$ 1.500. Assim, sobra para você se divertir e, claro, ainda pode poupar, o que pouca gente faz, mas deveria. Essa matemática está sensacional. Se todo mundo tiver essa oportunidade, dá para guardar ainda muito mais do que 15% do salário e, no futuro, viajar, fazer investimentos para alcançar a liberdade financeira ou, quem sabe, até pensar somente na aposentadoria. Não tem problema nenhum. Mas você se organiza hoje pensando no futuro. E já já a gente volta com as notícias do esporte. Você vai ver também que o verde e amarelo já invadiram o comércio de Manaus. É um instante só, não saia daí.